Fala pessoal, paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Como vocês estão? Bom, mais uma semana estamos juntos aí no meu canal, liberando a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu te peço, antes de falar aquilo que Deus quer falar contigo, curte, comenta, compartilha essas mensagens. Eu creio que Deus me movimenta para fazer essas palavras chegarem a mais pessoas. E eu preciso da tua ajuda. Então, se essa palavra te tocar, se essa palavra mexer contigo, por favor, manda para alguém especial, porque eu sei que Deus também quer falar com ele. Amém? Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, neste momento me posiciono diante de Ti. Te coloco, Senhor, essa pregação do início ao fim, que seja Tu falando e não eu, que o Teu Espírito Santo tome conta da minha boca, Pai. E as palavras que saiam daqui sejam palavras proféticas para edificar o Teu reino. Pai, eu te peço que cada um que tenha assistido esses vídeos, Senhor, esteja com seu coração quebrantado, receptivo para ouvir a Tua voz, Senhor. Não se trata de mim, não se trata de nós, se trata, Senhor, da Tua manifestação. Pai, te clamamos que haja renovo, que haja transformação de vida, Senhor, na casa de cada um que tem assistido e na minha, Senhor. Que possamos ver o Teu reino habitar aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, essa semana confesso para vocês que Deus ele trabalhou um pouquinho diferente e ele tem mudado a maneira da minha maneira de pregar, da minha maneira de entender a palavra. E eu estou me adaptando nessa nova maneira que Deus tem falado comigo. E eu te peço que tu fique atento, porque Deus ele quer fazer algo novo. Eu creio que é um novo ciclo. Entramos em 2023 e a palavra profética para 2023 é que iremos romper todas as estruturas, iremos romper no emocional, no espiritual, no financeiro. A promessa de 2023 é que nós vamos longe. E sabe que toda vez que eu paro para refletir sobre essa promessa, sobre essa profecia, sobre essa palavra profética jogada sobre nós, lançada sobre nós, eu fico pensando como nós vamos atingir isso. E o Espírito Santo falava comigo sobre isso. E então, vamos para a palavra. Tudo foi desencadeado com a palavra, com versículos que se encontram em Salmos 27:11, onde vai falar: ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. E cara, quando eu li esse versículo, ele começou a mexer comigo e desfragmentar ele dentro de mim. A primeira parte desse versículo a gente para ver ele, e o salmista ele fala: ensina-me a viver. Por que o salmista ele para e começa a pedir isso para o Senhor? E eu entendo que tudo isso vem de um ato que aconteceu lá em Gênesis, quando Adão comete o primeiro pecado, quando ele desobedece a Deus. E isso traz uma consequência de morte espiritual para todos nós. Então o salmista ele se posiciona e diz: Senhor, nada que está em mim é bom. Eu sou descendente do pecado, a maneira com qual eu acho que é certo de viver, ela não é correta aos teus olhos. Ensina-me, Senhor, a viver segundo a tua vontade. Ensina-me, Senhor, a encarar a tua cultura e viver como tu queres, e não da minha maneira. Então, nesse primeiro trecho, o Senhor falava muito sobre isso, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Ele fala: cara, vocês querem romper em 2023, mas ainda tem coisas a ser mudadas na tua vida. Ainda tu precisa olhar para mim e dizer: Senhor, me ensina o caminho correto. Me ensina, Senhor, por onde eu devo trilhar. Me ensina, Senhor, a ser mais como tu e menos como eu. Sabe, é bacana que Deus ele nos usa na nossa personalidade que Ele colocou em nós. Ele nos usa, Senhor, na nossa simplicidade. Ele nos usa do modo que a gente é. Porém, Ele quer fazer uma transformação de caráter. Ele quer usar as nossas características para que seja edificado o reino. Então ele não quer que você mude o seu jeito de ser, mas apenas as coisas erradas que tu faz na tua vida. Então quando ele fala: ensina-me a viver, Senhor, eu tenho escolhido o caminho da morte, mas eu quero viver. Eu quero ser usado, Senhor. Eu quero fazer algo pro teu reino. Então nesse primeiro trecho a gente vê o salmista clamando: ensina-me, Senhor. E eu venho lendo um livro que se chama Graça Transformadora, do Luciano Subirá.
E ele fala muito sobre isso. Por que que o salmista, então, ele clama a Deus e diz: ensina-me, Senhor? Porque a graça, quando Jesus veio, morreu por nós, ela foi instaurada. Então, por uma pessoa houve o pecado e por uma só foi tirado esse pecado do mundo. Ele lutou por nós, ele nos deu vida e ele deixou a sua graça. Mas a gente pensa que a graça, ela só veio para nos dar salvação, quando a graça, na verdade, ela veio para nos levar a uma transformação. Ou seja, ela veio para nos ensinar também a ser melhor, ele veio para nos capacitar a viver mais como Cristo. Então, quando a gente para refletir sobre isso, cara, eu preciso clamar a Deus para mudar isso em mim. Eu preciso clamar a Deus para ser diferente. Eu preciso, para mim romper, para mim viver o sobrenatural de Deus, só é possível se eu pedir ajuda para Ele. Porque sozinho eu não consigo. E olha só, ele vai mais além, ele diz: guia-me pelo caminho certo. Senhor, me mostra o caminho. Cara, eu não sei com vocês, mas na minha vida, toda vez que eu me deparo com dois caminhos, eu preciso perguntar a Deus qual o caminho correto. Qual o caminho que é pro reino dele, sabe? Muitas vezes a gente olha as situações das nossas vidas onde parece ser mais fácil pegar o caminho da esquerda, mas Deus, ele tá no caminho da direita. E nós precisamos clamar a Deus para ouvir. Então olha só, para mim decidir o caminho certo, eu preciso pedir a Deus que Ele me ensine a ouvir e depois eu me movo. Então significa que há um tempo sobre isso. Eu preciso de um tempo de ouvir e um tempo de me mover. Só que se mover na direção errada nunca vai ser resultado. Agora, se a gente ouvir a voz do Senhor, nós vamos nos direcionar sempre para o caminho certo. Eu lembro que mesmo quando eu estava no mundo, mesmo quando eu estava perdido, uma das coisas que eu tinha em mente era: cara, eu não vou passar trabalho se é algo que não vai edificar, não vai construir. Eu não vou andar nessa direção se não vai dar certo. E hoje, andando com Cristo, Senhor, eu não me importo de passar pelo caminho mais longo, mas que ele seja aprovado por ti. Que ele seja para cumprir o teu propósito. Não me importa se ele vai demorar, se vai doer, se eu vou sofrer, mas que seja para concretizar o teu propósito. A gente precisa ter noção disso. Quer romper em 2023? Para ouvir mais a palavra de Deus, para ouvir o Senhor. E anda no caminho correto. Como o salmista, me ensina a andar no caminho certo. E ele vai, olha só: pois meus inimigos estão à minha espera. Cara, sempre os teus inimigos, eles vão estar esperando a tua brecha. Vão estar esperando tu escolher o caminho errado. Não importa se tu andou o ano todo no caminho correto. A hora que tu se desviar, tu vai ser chutado. A hora que tu se perder e se afastar do caminho certo de Deus, as coisas vão desandar. Os inimigos, quando eu terminei de ler isso, eu lembro que a palavra de Deus fala que o leão, ele anda ao derredor, né? Então, ele está esperando só para te mancar. O diabo, ele está só esperando uma oportunidade para te destruir. Mas então, a gente precisa sempre estar conectado no Senhor. E eu parava para meditar mais longe. Cara, se eu preciso estar conectado no Senhor, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso andar nos caminhos dele. Como eu vou fazer isso? É tão difícil. Eu sou tão falho. Eu escolho muitas vezes as coisas que me agradam. Mas, Senhor, eu tenho que escolher aquilo que te agrada. E aí o Senhor falava sobre isso comigo. Que as pessoas estão andando e estão esquecendo do principal alimento que está na palavra. Eu sei que ter experiências com Deus é maravilhoso, é tremendo, ir até a igreja, ouvir uma palavra é maravilhoso, mas nada se compara com as tuas experiências no secreto com Deus. Nada se compara com aquilo que vai ser liberado da boca de Deus sobre a tua vida. Ah, mas Vitor, eu ainda não ouço a voz de Deus. Cara, nós temos a palavra de Deus. Tem mais de 3.000 promessas ali para ti. E nos momentos que tu senta e ouve, medita nela, Deus, ele começa a trabalhar em teu favor. Vai ter coisas que tu vai descobrir sozinho ali. Só tu e Deus. E ele vai dar o entendimento para ti, mas tu precisa estar posicionado, tu precisa estar buscando. Cara, quer romper 2023? Esteja atento à voz do Senhor. Mas e como eu vou chegar nisso? Meditando na palavra. Buscando a Ele, dando espaço para que Ele age em ti. A gente precisa dar espaço para que a graça dele comece a fluir dentro de nós, de tal maneira que ela transborde.
eu sempre tenho comigo que o que Deus deposita em mim, tudo que nós temos, Ele não faz só para nós, Ele quer que a gente transborde para que leve para os outros. Então a gente vê que Deus, Ele é tremendo e que a cada dia a gente vai falhando por falta de conhecimento. A gente não vai rompendo barreiras da nossa vida porque a gente falha em conhecer Deus. E no livro de Gálatas 2, deixa eu só pegar aqui, que esse eu não anotei. No livro de Gálatas 2:20, ele fala que Jesus, então, ele foi crucificado por nós. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cara, a gente precisa entender que existem processos, que existem caminhos, e a gente precisa então entender o quão grandioso foi o sacrifício de Jesus. Ele se fez homem, ele lutou, ele não veio só para nos dar a vida, e que já é algo tremendo. Ele veio também para nos ensinar uma maneira de viver. Lembra que o salmista clama lá, ensina-me, Senhor. E Deus manda Jesus aqui para nos ensinar. E Jesus, ele passa por processos muito dolorosos, só que ele nos ensina a todo momento em olhar para o Pai e ser obediente. E isso é um ponto tremendo, sabe? Como ser obediente se a gente não busca na palavra? Como ser obediente se a gente não aplica aquilo que Deus nos ensina? Cara, a gente está fadado a falhar. A palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que o salmista clama lá, ensina-me, Senhor. Diz em Tiago 5, se eu não me engano, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque ela vem dos céus. Daniel, ele fala que Deus é a própria sabedoria, sabe? E a gente tem falhado, a gente tem andado em caminhos que desagradam a Deus. E isso é um ponto que Deus falava muito comigo hoje pela manhã, que a gente precisa entender que a vontade dele precisa ser estabelecida. Ah, mas Vitor, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ser alguém de destaque. Deus nos permite isso. Lá no livro de Daniel a gente vê que Deus capacitou Daniel para viver em meio à Babilônia. Daniel se tornou sábio perante o conhecimento da Babilônia e entrou em locais de destaque, mas ele nunca falhou com Deus. Ele nunca transgrediu com Deus, ele sempre foi fiel e verdadeiro às escrituras, ele sempre buscava, embora ele fosse obrigado a estudar sobre a Babilônia, porque era o que era necessário para ele atingir uma posição de destaque lá, ele meditava na palavra, ele buscava a Deus, ele fazia a diferença. Ensina-me, Senhor, como eu quero que ele me ensine se eu não tenho o coração disposto a buscá-lo? E Daniel nos mostra, cara, eu quero te dizer que tu pode crescer sim no mundo, tu pode sim ser uma pessoa influenciadora, tu pode sim atingir grandes locais, tu pode ser um grande médico, enfermeiro, o que tu quiser, mas desde que tu entenda que a sabedoria ela vem de Deus, que a gente precisa ser sábios perante Deus, os conhecimentos dos céus. Mateus faz uma comparação que é tremenda, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. A gente precisa estar conectado em Deus. E aí, essa semana o meu pastor, ele postou no grupo de WhatsApp a diferença sobre aplicar o que a gente aprende e ter conhecimento. E Deus falava muito comigo sobre isso, que enquanto a gente não for sábio na palavra, ou seja, ler, meditar e aplicar aquilo o que Deus espera de nós, a gente não vai romper barreiras. A gente não vai andar nos caminhos corretos. A gente vai tomar tombo todos os dias. E o mais bacana é que eu comecei a pesquisar, né? E ao lançar ali na Bíblia, a palavra sabedoria, ela aparece milhões de vezes e sempre ligada dizendo que ela vem dos céus. E quanto à palavra inteligência, ela aparece na Bíblia também. Só que inteligência, ela se refere sempre a apenas ter o conhecimento e não aplicar aquilo. Então tu não vai viver o extraordinário. Não adianta tu sentar, então, pesquisar, buscar da palavra de Deus e tu não aplicar na tua vida, tu ser uma pessoa rude, tu ser uma pessoa que não entrega, não dizima, não oferta na vida dos irmãos.
sabe? E tudo isso entra no ensina-me. A gente precisa que Deus nos ensine a fazer isso. E Ele vai nos fazendo provas todos os dias. Ele vem, libera uma palavra sobre ti e eu te falo, porque eu vivo isso diariamente. E Ele me prova no outro dia e diz assim: ei, tu aprendeu o que eu falei contigo? Seja sábio, tu não tá me pedindo para ser sábio no reino? Então faça. E o mais tremendo é que Deus, Ele vai te capacitando. E Ele vai te colocar em posições de destaque, sim, porque não tem a ver contigo, não tem a ver comigo, tem a ver com o nome dEle. Imagina as pessoas olharem pra ti, verem da onde tu saiu e aonde tu chegou e olharem pra ti e dizer: caraca, eu quero servir aquele Deus. E eu creio que é isso que Deus espera das nossas vidas. Sabe, irmão, a mensagem não era essa. Tudo que tá escrito aqui é totalmente diferente. Tudo que foi ministrado é realmente o Espírito Santo falando contigo. E se tá te tocando, cara, é porque é pra ti essa mensagem. Deus, Ele quer te levar a romper barreiras em 2023. Mas enquanto tu não romper as barreiras que tu tem imposto para chegar até Deus, isso não vai acontecer. Seja sábio, busque a Deus, clame ao Senhor. Ele tem algo maravilhoso para te entregar nas mãos. Cara, de que vale ganhar o mundo inteiro, de que vale ter o conhecimento de tudo, mas não entender o nosso Deus maravilhoso e o que Ele espera de ti. Todos nós temos um propósito aqui. E quanto antes descobrimos para que viemos, mais rápido a gente vai agradar a Deus. Eu quero te incentivar nessa noite a fechar a porta do teu quarto e clamar ao Senhor, pedindo a sabedoria para andar nos caminhos dEle. Pedindo a sabedoria para não andar mais em caminhos errados. Pedir a sabedoria para Ele te capacitar e te ensinar a ser mais como Ele. Para a gente amar mais. Uma das coisas que tem mais me doído ultimamente é como o amor de muitos estão esfriando. E Deus, Ele tem me falado muito sobre descendência, sobre geração. E toda vez que o teu amor esfria e tu trata alguém mal, você faz um ciclo e aquela pessoa certamente vai criar uma mágoa e ela vai tratar a outra pessoa mal. Nós precisamos ser multiplicadores. Nós precisamos pedir: Jesus, o que está em nós é ruim. Esse conhecimento que eu tenho, esse conhecimento que vem do mundo, tenta me agarrar, tenta me fazer andar como eles, eu não quero mais. Eu quero a sabedoria que vem dos céus. Aquela que faz amar intensamente meu irmão, sem olhar para o que ele fez no passado. Aquela sabedoria, Senhor, que vem as tribulações, que vem as loucuras, mas Tu me mantém firme e forte no Teu caminho. Clama nessa noite, e eu creio que Deus vai liberar algo especial sobre ti. Irmão, nós precisamos viver o extraordinário de Deus, mas isso só vai acontecer se o nosso coração estiver receptivo à palavra dEle. Tiver receptivo, se a gente tiver um coração maleável e um coração que entenda que a palavra de Deus, ela contém toda a sabedoria. Cara, eu te desafio a meditar, a pesquisar. Tu vai ver que tudo que acontece na tua vida, ela já aconteceu na vida de outros. E aí tá tudo escrito ali, não só para te contar uma história, mas para que tu saiba a saída. Deus me falava muito nessa manhã sobre uma atitude, ela gera vida, mas uma atitude também gera morte. A decisão tá em ti. A decisão hoje tá em ti, em ouvir essa mensagem e deixá-la de canto. Cara, não, falou comigo, mas tá tudo bem. Ou tá em ti. Cara, essa mensagem falou comigo e eu quero viver o extraordinário de Deus em 2023. Então eu vou buscar mais, eu vou clamar mais, eu vou viver o sobrenatural. Essa tua atitude pode mudar não só a tua vida, mas gerações. Eu te insisto, nessa noite, faça algo diferente. Dobre os joelhos, entregue tudo que está te incomodando a Deus e diz: Senhor, sozinho eu não sou capaz. Deposita em mim algo dos teus céus. Limpa esse coração ruim, asqueroso e maldoso e me dá o teu coração para eu viver e romper em 2023 em amor. Romper em 2023 no teu espiritual, Senhor. Romper em 2023 em tudo que eu fizer, fazer com amor, porque tudo é para ti. Amém, irmão?
Bom, espero que essa mensagem tenha falado contigo. Realmente fugiu totalmente do que estava escrito aqui, mas Deus me falava que hoje Ele iria me usar para liberar palavras e que era para mim entender que é Ele que usa como Ele quer e não a sabedoria que eu tento buscar, me aprofundar. É quando Ele quer depositar algo. E hoje e a cada dia eu entendo mais que eu sou só um servo, só um instrumento. E que Ele vai gerar vida na tua vida. Ele vai transformar a tua casa, o teu lar, mas creia verdadeiramente nele. Olha para Ele e diz: Senhor, ensina-me a andar da forma correta, porque eu tô cansado de viver coisas erradas. Amém? Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Que Deus impacte a vida de vocês, que Ele encha vocês de um amor que transborde e que os outros vejam Ele na tua face. E não mais os teus erros, o teu passado, mas o amor de Deus. Amém? Irmão, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu venha ministrar muito em corações. Pai, eu te peço que Tu libere e deposite algo especial no coração deles. Que toda enfermidade, toda luta que eles têm passado, Senhor, seja resolvido ao som da Tua voz, Pai, ao estralar dos Teus dedos, Senhor. Acabe com tudo. Pai, que eles sejam mais a Tua imagem e semelhança, que eles venham viver perante a Tua sabedoria, o Teu conhecimento e ao Teu reino. Pai, que venhamos sim ganhar muitas almas para Ti e que todos sejamos salvos no grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, que a paz do Senhor esteja contigo. Gostou desse vídeo? Por favor, compartilha. Curte, comenta, me fala o que Deus falou contigo, porque eu tô ansioso, porque Ele mudou toda a mensagem, mas eu creio que Ele tem algo especial para ti. Fica com Deus, que essa semana seja incrível e maravilhosa. Amém, a paz do Senhor.